Aleluia, aleluia. Deus tem um escape em meio a toda e qualquer situação complexa. Eu creio nisso. A palavra nos diz que a gente, quando está passando por uma dificuldade, passando por um momento difícil, querida Marcela, bom dia. Está passando por um momento de dificuldade, Deus abre caminhos no deserto, Deus abre rios no ermo. E acima de tudo, quando a gente está passando por situações que a gente não está suportando, Ele dá o escape. Ele dá o escape. Perceba a provisão dele nesse dia. Perceba o cordeiro, que Ele providenciou para você nesse dia que se chama hoje. Ele está atento a cada detalhe do que acontece na sua vida. Ele sabe dos dissabores, Ele sabe dos enfrentamentos, mas Ele está aí, com você. E a promessa dele para você é que eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. A presença dele é contigo. Talvez você já saiba de qual o Salmo 23, mas talvez você não entenda quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor. E muitas vezes pensamos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o que essa palavra está dizendo para nós, do Salmo 23, é que porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Porque nele eu me completo. Porque nele eu sou provido. Porque nele eu sou agraciado com o melhor daquilo que Ele mesmo reservou. Pense nisso nesta manhã. Você tem um pastor que te conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele traz refrigério para sua alma, para sua dor, porque Ele é o seu pastor. De nada tenho falta, porque nele nós somos supridos. Nele nós somos supridos. Será que você poderia ir onde você está? Seja na sua casa, no trabalho, talvez na academia. Respirar fundo aí por uns segundinhos e dizer: porque Tu és o meu pastor, de nada terei falta. Vamos orar em cima dessa palavra? Hoje nós queremos falar um pouquinho quando você está vivendo debaixo de um aperto, debaixo de uma situação complexa, como se tudo estivesse te pressionando. Como agir? Tem alguém aqui que está vivendo isso? Alguém que parece que está sendo pressionado? Alguém que talvez nesses últimos dias tenha estado debaixo de uma situação complexa, vivendo uma luta contínua? Hoje nós queremos falar um pouquinho como nos comportar quando esses momentos difíceis, apertados, complexos aparecem para nós. Mas antes de tudo, vamos orar. Pai querido, como é bom pertencer a um Deus de amor, a um Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por este cuidado. Tu que estás no mais alto e sublime trono, coroado de honra, de glória, santificado seja o Teu nome, digno, justo, fiel, verdadeiro. Deus que é fiel, mas que é onipresente, que está aí
onde cada pessoa, onde reside, Tu se encontra, ó Deus, neste ambiente. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está passando diante da Tua onisciência. E acima de tudo, a certeza que temos é que Tu és onipotente, do que é poderoso para sempre fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. És o Deus que nos consola, que nos conforta. És o Deus que age pelejando por nós, suprindo as nossas necessidades. Por isso podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor. E porque Tu o és, de nada teremos falta. E nosso desejo nesta manhã, Pai, é orar esta palavra sobre todos que aqui se encontram. Talvez, ó Deus, essa situação que tenha causado dor no coração do Teu filho, da Tua filha. Talvez esse mal-estar por causa de situações complexas que alguns tenham vivido ao longo desta semana. O Senhor reservou esse dia para declarar um novo tempo. O Senhor preparou esse dia para declarar que é chegado o tempo do descanso. É chegado o tempo do alívio, alívio das dores, da incompreensão. Há pessoas nesse ambiente incompreendidas, injustiçadas. Tu sabes de tudo isso, Pai. Tu sabes de tudo isso, Jesus. O Senhor viveu tudo isso. Foi incompreendido, foi injustiçado. Mas o Senhor não trouxe isso para dentro de si para não tolir o propósito, não para desviar do propósito. O Senhor teve a habilidade divina de poder blindar a sua mente, blindar o seu coração, para que as incompreensões, para que as injustiças não mudassem a tua rota. E é assim, Pai, que nós queremos viver. Por isso, Pai, eu quero, através dessa palavra de hoje, me colocar como instrumento do Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Quero estender as Tuas mãos, as minhas mãos para a vida dos Teus filhos, porque na verdade são as Tuas mãos. Eu quero ser um instrumento do Senhor para ser a Tua voz ao encontro do necessitado. Eu quero ser, ó Deus, a boca do Senhor a falar ao coração dos Teus filhos, para que as palavras que ouvirem não sejam palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sejam palavras com demonstração de poder. A Tua palavra é a verdade, nós cremos. Como eu creio, Pai, como eu creio, que não usemos, ó Deus, desses recursos para absorvermos apenas conhecimento, mas que juntos, ó Deus, todos os que estamos aqui neste ambiente, sejamos tomados pelo Teu Espírito, para que debaixo da árvore da vida possamos tornar viva as palavras que receberemos neste dia. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Por isso, Pai, eu entro em cada ambiente, onde cada pessoa se encontra nesta hora, e declaro paz, harmonia, que cesse a guerra, que cesse a contenda, que cesse essa dor,
que cesse esse sentimento de incompreensão, que cesse agora esse sentimento de injustiça, e que o Senhor, ó Deus, tenha a liberdade de agir dentro desta casa, para louvor exclusivo do Teu nome, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Em cima do Salmo número 22, Salmo 22, eu quero iniciar essa palavra com você. Salmo 22, versículo 1. É que a gente vai orando, a gente vai chorando com vocês, né? Pastor chorão, não tem problema não. A gente chora junto, sim. Salmo 22, versículo 1. Anote aí. Querida Lê, saudades, amada. Salmo 22, versículo 1 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústias. Quantos de vocês já fizeram orações ou talvez tiveram um sentimento que parecesse com este do salmista? Eu vou repetir. Meu Deus, é verdade, Hilda. Por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. A pergunta que eu começo nessa live para você é: será que tem sido esse o seu grito continuamente? Será que você tem vivenciado momentos em que você pode olhar para esse salmo e dizer: essa tem sido a minha vida. Tenho dado gritos diante de Deus. Tenho me sentido abandonado. Tenho me sentido rejeitado. Tenho me sentido injustiçado. Diante de toda a pressão, diante da angústia que você está vivendo, deste momento turvo que você está enfrentando, a pergunta é: você sente Deus ausente? Talvez você esteja vivendo um problema de saúde dentro da família. As finanças também parecem que nunca se ajustam. Talvez no trabalho os problemas são intermináveis. Talvez no tempo de descanso não há. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Talvez você tenha essa sensação de que parece que você está remando sozinho. Alguém aqui está vivendo este momento de muitas vezes querer se fechar num casulo, ou talvez você até já esteja dentro desse casulo, dentro dessa caverna. Mas quando eu penso nesse assunto de parece que está tudo me pressionando, eu imagino, e obviamente você já tenha presenciado isso, uma panela de pressão ali preparando uma refeição maravilhosa. O que acontece é que se ela não estiver ali bem ajustada, se ela não tiver uma boa panela de pressão, pode ser que ela acabe ali num desastre, explodindo diante daquele ambiente onde ela se encontra e até ferindo pessoas, queimando completamente, fazendo com que tudo que estava ali dentro seja desperdiçado. Na nossa vida, de repente, pode estar acontecendo do mesmo jeito. Que se não soubermos lidar com toda essa turbulência que estamos enfrentando, com essa pressão, podemos acabar nos machucando e desperdiçando a ação de Deus e a surpresa que Ele tinha de antemão preparado para as nossas vidas.
durante o tempo que estamos nesse lugar, pressionados, saiba que muitos inimigos, eles aparecem nesse momento, tentando desviar a gente da rota que precisamos seguir. É um cuidado muito grande nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, nesse momento de injustiça, nesse momento de incompreensão. O inimigo das nossas almas, ele usa este tempo para tentar desviar a nossa rota. E se você está sentindo que está no meio dessa panela de pressão, onde aparentemente as coisas não têm dado certo, as circunstâncias parecem não estar a seu favor, eu quero te dizer algo. E eu gostaria que você escrevesse isso, até mesmo para que você pudesse memorizar essa certeza diante de tudo que você está enfrentando. É que Deus está agindo. Deus está agindo. Ele não está paralisado diante do que você está enfrentando. Ele não está desdenhando do que você está enfrentando. Ele não está aquém do que você está enfrentando. Ele não virou as costas para você diante do que você está enfrentando. Talvez você possa dizer: mas eu orei, eu coloquei tudo diante dele. E se você, diante do que você está enfrentando, seja um teste dele para te levar para uma nova fase? Pense nisso. Veja o que diz o texto do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Deus está agindo. Você crê nisso? Que Deus está agindo? Que a sua mão, como diz a palavra, a sua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. Que os seus braços não estão mirrados para que não possa nos acolher. Isaías 40, versículo 31 diz: aqueles que esperam no Senhor. Tem alguém aqui que espera no Senhor? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A quem é destinado o renovo? Para os que esperam, os que confiam. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tudo isso é para quem espera. E esse esperar aqui é confiar. Esse esperar aqui é para quem crê que Deus está agindo. Se você está no meio de uma luta, não se desespere. Não fique desesperançado. Uma coisa é certa: as circunstâncias mudam, mas o seu Deus, o seu pastor, ele é eterno, ele é imutável. Se alguém que é mutável nessa situação são as circunstâncias, o nosso Deus não. Ele não muda, ele permanece o mesmo. Querido, quando estamos com Deus, a fé é que guia as nossas vidas e não os fatos e as circunstâncias. Presta atenção nisso. Quando você tem a certeza, a convicção de que o teu Deus está com você e não os fatos ali que está te guiando, a certeza que você está levando, sendo guiado, sendo orientado, sendo conduzido por fé. Se a nossa esperança está nos momentos difíceis, sempre estaremos insatisfeitos, sempre estaremos frustrados. Não coloque a sua esperança em promessas humanas. Não coloque a sua expectativa naquilo que
os problemas mostram aquilo que as circunstâncias escrevem para você. A nossa felicidade deve estar fundamentada em algo que é maior do que a nossa própria existência. Eu digo para você isso mais uma vez, para que você entenda que a sua felicidade, que a sua alegria, ela não está fundamentada em algo que é maior do que essa situação que você vive. A sua felicidade está fundamentada em algo maior, mas que vem de Deus, o próprio Deus. Nele, a sua alegria deve estar fundamentada. Nele, a sua fé deve estar fundamentada. Alguns desconsideram o valor pedagógico da dor. E de forma muitas vezes imatura e grosseira, essas pessoas buscam um sentido pueril e inconstante para a vida. Toda dor vem para nos ensinar. Estarei eu pronto para aprender? Eu repito, a dor, ela sempre terá um sentido pedagógico. Ela vem para trazer um ensino. A fonte de insatisfação do homem está dentro dele. E por isso que não importa o lugar onde você esteja, talvez a casa, a família, a igreja, o relacionamento, o ministério, tudo, você entende que não é pelo lugar, não é pelas pessoas, porque isso tudo muda. Porque quantas pessoas hoje, queridos, carregam dentro de si um vazio existencial que só pode ser preenchido por Deus. Essa situação que você se encontra, essa injustiça que você sofreu, essa incompreensão que você percebeu, só pode ser suprida, sarada, mudada pela presença do próprio Deus. Não desperdice o seu tempo de dor. Não desperdice o seu tempo de dor. Não deixe que a dor passe pela sua vida e você não aprenda nada. Às vezes, quando eu estou passando por uma situação complexa, por um momento difícil, eu paro. Antes de abrir a minha boca e dizer qualquer coisa negativa, eu paro para pensar e eu digo, o que posso aprender com isso? Porque enquanto você está na caverna, é um tempo de aprendizado. Mas como você reage a este aprendizado é o que vai determinar o tempo que você vai estar nessa caverna. Eu repito, não deixe que a dor passe pela sua vida sem que você aprenda com ela. Deus pode estar falando ao seu coração que ainda é tempo de prantear, que ainda é tempo de chorar, mas uma coisa é certa, o tempo de júbilo, o tempo da alegria estão próximos. A dor não é para sempre, o choro não é para sempre, o pranto, o prantear não é para sempre. O tempo do júbilo e da alegria estão aí às portas. Deus está recolhendo cada uma das suas lágrimas. Ele está atento a cada situação que você está enfrentando. Lembra que falamos que Deus está agindo. Nenhuma das lágrimas que você derramou, nenhuma delas foi desperdiçada. Ele está ouvindo o seu lamento. Veja o que diz o Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8.
registra tu mesmo o meu lamento. O salmista não pediu para uma outra pessoa registrar o seu lamento, registrar a sua dor. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Ou seja, Deus está agindo atento a cada situação que você está enfrentando. Então você deve estar se perguntando: eu estou vivendo tudo isso, pastor. O que eu faço? Eu quero entregar para você nessa hora os passos para você ser mais que vencedor diante desse momento difícil, diante dessa incompreensão, diante desta injustiça. O primeiro passo para você aliviar, para você ser mais que vencedor em toda e qualquer situação é: foque os seus olhos em Deus. Escreva aí, por gentileza: foque seus olhos em Deus. Para onde você está olhando? Em quem você está confiando? No que você está devotando a sua força? Foque seus olhos em Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz para nós: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quando eu estou focado em Deus, eu entendo que Ele está no controle de tudo. Quando estou focado em Deus, eu recebo dele as estratégias para resolver as pendências. Queridos, essas provações são justamente as condições que proporcionam essa pressão que você está enfrentando. A razão disso está no significado desse termo chamado provação. A palavra diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E esse termo, no original, provação, significa estar debaixo de uma circunstância de adversidade, estar debaixo de uma aflição, estar debaixo de um aborrecimento. Eu lhe pergunto: é esse o momento que você está vivendo? Isso significa que você está sendo pressionado pelo aborrecimento, pressionado ali pela aflição, pressionado pela adversidade. Você está debaixo de algo que está gerando em você um certo desconforto. E esse desconforto, querido, pode ter certeza, é como o ninho de uma águia que já está pronta, preparado para que ela possa alçar voos. É para o nosso crescimento. Escreva aí: esse desconforto é necessário para o meu crescimento. Se você sabe, a águia, ela constrói o seu ninho e ela coloca em determinado momento uns espinhos neste ninho, para que quando ela venha chocar os seus ovos e os seus filhotes, à medida que ele vai crescendo, ele vai pesando, e ao pesar, quando ele chega naquele momento em que os espinhos começam a incomodar, é que a águia sabe que aquele é o momento dela levar cada um dos seus filhotes ali num penhasco e lançá-los para que eles comecem a voar. Talvez esse desconforto que você está vivendo seja esse espinho preparado pelo Pai, para que você possa alçar novos voos, para que você possa voar para uma outra dimensão. Toda vez que você se acomoda
não é porque as coisas estão fáceis. A acomodação não permite o seu crescimento e geralmente ela te coloca em situações perigosas. Eu gostaria de lembrar de uma situação em que o rei Davi se colocou ali, quando o momento não permitia que ele estivesse ali na zona de conforto, quando o momento não pedia que ele ficasse onde ele ficou. E por causa disso, houve uma avalanche de destruição dentro do seu chamado, do seu propósito e no seio da sua família. Todos nós conhecemos a história quando ele caiu em adultério. E por causa desse adultério, ele se coloca como um assassino do marido dessa mulher que ele adulterou. E por causa disso, ele atrai problemas para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para os seus filhos, porque ele abriu uma brecha. A palavra diz, através do profeta, que ele virou as costas para a palavra. Não fez o que deveria fazer. Não fez o que Deus disse que ele deveria fazer. Diz o texto no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 1, que na primavera, época em que os reis deveriam estar na guerra, Davi ficou em casa. Era um momento de guerra? Não é um momento de ficar em casa. O momento de guerra, o momento de desconforto, é hora de estar na batalha. Não é hora de se acomodar. O que aconteceu com Davi? Ele pecou porque ele deveria estar na guerra, mas a Bíblia diz que ele permanece na sua casa, ele permanece em Jerusalém. E o pecado de Davi gerou circunstâncias de muita dor. E por isso a acomodação sempre será um risco, querido, porque a acomodação é um terreno fértil para uma transgressão, para o pecado. Talvez você não saiba, mas acomodar significa se adaptar, se ajustar, se apropriar. E de alguma maneira, você querendo ou não, está se transformando em algo, mesmo naquele ambiente de acomodação. Há uma frase muito forte de A.W. Tozer, quando ele diz: não só estamos todos num processo de transformação, mas estamos nos tornando aquilo que amamos. Em grande medida, somos a somatória de tudo que amamos. Por necessidade moral, cresceremos na imagem daquilo que mais amamos. Se você ama a acomodação, se você ama a preguiça, se você ama a paralisia, você está se transformando naquilo que aquele ambiente ali está proporcionando. Ou seja, você está se tornando parecido com aquilo que você ama. O que realmente você tem amado. A mudança, ela exigirá de você o desconforto. Toda mudança sempre vai gerar desconforto. Então, o que nos faz acomodar neste tempo? Perder o alvo. Perder o alvo traz acomodação. Talvez você esteja sendo motivo para uma circunstância de pressão porque você perdeu o alvo. A sua fonte de satisfação do seu amor perdeu o alvo, perdeu o propósito. Está trafegando por vários ambientes, o que chega você vai pegando, não sabe, não está determinado o que você está para fazer, o que está realizando. Talvez você pergunte: pastor, como eu posso ser alegre em meio à dor? De acordo com esse texto que lemos aqui, tendo por motivo de grande alegria o passagem por várias provações. Mas como eu posso estar feliz em meio a essa pressão que eu estou vivendo? Queridos,
quando a minha satisfação não está conectada às coisas terrenas e passageiras, eu não fico feliz, mas eu permaneço alegre. Porque a palavra me diz, há uma promessa de que mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção dos alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque a minha alegria não está naquilo que está diante dos meus olhos. A minha satisfação não está diante daquilo que eu estou vendo. A minha alegria é por saber que eu carrego dentro de mim o fruto do Espírito. E um dos seus atributos é a alegria. Permanece em mim. Quando a alegria do Senhor está em mim, até mesmo as provações se tornam bênçãos e tornam-se motivos de alegria. Escutou o que eu disse? Escutou o que eu disse? Quando a alegria está no Senhor, até mesmo as provações são bênçãos e tornam-se motivos de alegria para nós. Pense nisso. Onde está o seu foco? Onde você determinou colocar os seus olhos? Focou no problema? Você só vai ver problema. Focou na tempestade? Só vai ver tempestade. Mas foque em quem dirige o barco da sua vida. Foque no farol que vai iluminar as suas trevas. O momento de trevas, as circunstâncias em trevas. Foque no farol que vai dar condições para que você chegue ao seu destino. O segundo ponto, além de focar em Deus, quando você estiver vivendo esse momento difícil, de incompreensão, de injustiça, é a oportunidade para você desenvolver a sua fé. Escreva aí para que você se lembre. É a oportunidade para desenvolver a sua fé. Não existe, querido, território do desenvolvimento, do crescimento de fé, quando tudo vai bem. A palavra nos instrui em Tiago, no capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem, já é conhecimento de vocês, que a prova da sua fé vai produzir perseverança. Não existe uma maneira de você desenvolver a fé se não for debaixo de pressão. Desenvolver a fé quando tudo vai bem, desenvolver a fé quando tudo é favorável, querida, diante de uma pressão, diante do tempo difícil, diante de uma circunstância não favorável, é que Deus colocará a sua fé em prova. O desejo dele não é a sua queda, mas o desejo dele é o seu aperfeiçoamento, que você vai se tornando perfeito em cada momento, em cada fase da sua vida. A prova, querida, ela sempre vai revelar a intenção de Deus em nossas vidas. Qual a intenção de Deus diante da prova? Demonstrar o estado ou o nível de amadurecimento da sua fé. Porque naquele momento, querido, que você está vivendo um tempo de adversidade, é que a gente é conhecido. É que a gente está ali para depositar a nossa confiança. Muitas vezes somos tomados de uma tristeza repentina, pode até ser. Mas quando aquilo chega para nós, eu tenho que parar e dizer o que a palavra me diz nessa hora.
O que o Senhor está querendo fazer? Para onde Ele quer me levar? Então, quando você está vivendo um momento de prova, é a hora de você demonstrar o estado, o amadurecimento da sua fé. E se você se desesperou? Significa que o desespero foi maior do que aquilo que estava dentro de você. Que na ambiência do que você guardou em tempo de bonança, significa que você não trouxe para o seu celeiro a palavra que te ampararia nesse tempo de dificuldade. Se você falhou, se você foi reprovado no tempo da prova, volte os seus olhos para o Senhor, peça perdão, se arrependa. Porque, querido, o que você faz, eu vou repetir isso, que isso é chave para mim, viu? O que eu faço em tempo de bonança, em tempo onde as coisas estão bem, é o que vai me ajudar a sustentar no tempo da adversidade. O que você fez no tempo da tranquilidade? O que você construiu dentro de si no momento em que não havia adversidade? Mas outra coisa que a prova, além de revelar, de demonstrar o estado, o nível do nosso amadurecimento, da nossa fé, a prova também, ela nos encoraja a sairmos da zona de conforto. É a lei da expulsão. A chegar um momento em que parece que você está sendo expulso. É a lei da expulsão para você se tornar uma pessoa melhor. E o terceiro ponto do que a prova revela é ensinar a cada um de nós a esperar em Deus. Ensinar a cada um de nós a esperar em Deus. Então veja só 3 coisas importantíssimas. A prova revela a intenção de Deus para 3 coisas. Primeira, isso é aprendizado para a vida, querido. Primeiro, demonstrar o estado ou o nível do seu amadurecimento de fé. O segundo, encorajar você a sair da zona de conforto, a não aceitar aquela situação e buscar uma oportunidade para você ir para frente, não fica paralisado naquilo não. E o terceiro ponto, ensinar a cada um de nós a esperar em Deus. A sua fé será provada, assim como a fé de Noé, ela foi provada. Paulo diz em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O fato de você estar aqui nessas lives, semanalmente conosco, você está aprendendo a palavra. E diante das situações que vão aparecer, porque vão aparecer, não estou nem profetizando, porque são coisas da vida. Você terá ali o livre-arbítrio, a oportunidade de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Isso é aplicar a fé. Queridos, se pudermos definir o sentido da fé, seria audição. Que por meio da audição, o coração é alcançado e a visão é projetada. Eu ouço, guardo no coração, meu coração ali é tomado por aquela palavra que eu ouvi, e a minha visão é projetada através daquilo que eu recebi. Não por aquilo que se vê, mas pela convicção de Deus de que Ele está no controle, mesmo que tudo pareça dizer o contrário.
questão é, por que erramos, por que tomamos caminhos errados? Porque ao invés da gente ouvir a palavra e guardar no coração, a gente ouve outras vozes e guarda essas vozes no coração. O que você projeta a partir disso? A incompreensão, a injustiça, a desistência, a tristeza, a angústia, a infelicidade. Estão entendendo? Estão tão caladinhos hoje? Estão compreendendo o que eu estou falando? Para quem tem a fé de Tomé, é necessário que as coisas estejam bem de acordo com aquilo que se vê, para que haja a alegria e a satisfação plena. Querido, diferente de Tomé, se você puder, feche os seus olhos. Deus dará a você a visão por meio da fé. Deus dará a você uma palavra que vai dar a você a força que você precisa para enfrentar qualquer circunstância contrária que vier a partir disso. Esse trecho da palavra que lemos diz que a prova da fé produz perseverança. E a tradução de perseverança no grego, upomoni, também nos revela que ele pode ser circunstância e estabilidade. De alguma forma, querido, nosso amor por Deus é provado sempre na estabilidade e na continuidade. Estabilidade e continuidade. Saiba que a maior prova de amor não é fazer apenas um sacrifício, mas é viver todos os dias apaixonadamente, crendo que mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle, Deus está agindo em todo o tempo. Quando a sua vida com Deus ela é marcada por momentos excepcionais e sobrenaturais, mas de pouca continuidade, isso significa que há uma falta de maturidade no seu relacionamento com Ele. Diante disso, é necessário mudar. Amadureça a sua fé. Será que você vai permitir ser derrotado pelas circunstâncias? Será que você vai permitir ser derrotado pelos problemas que você está enfrentando? Será? Hoje nós falamos de 2 pontos necessários para você enfrentar os momentos difíceis. O primeiro deles, coloque os seus olhos em Deus. Foque em Deus. O segundo ponto que nós falamos hoje para enfrentar os tempos difíceis, para viver os momentos difíceis, aprenda a desenvolver a sua fé. Aproveite esse momento difícil que você está vivendo, porque Deus está confiando em você a oportunidade de você crescer em fé. Não desista, não retroceda, porque a Bíblia mesmo diz: se aquele que retrocede o fizer, diz a palavra que Deus não terá prazer nele. Concluímos com isso que Deus não tem prazer naquele que retrocede. É hora de você se levantar. É hora de você buscar em Deus aquilo que você precisa, as ferramentas que você precisa para mudar, transformar essas circunstâncias. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Amanhã a gente vai estar juntos aqui novamente para esse tempo, para darmos continuidade. O que fazer diante dos momentos difíceis? Primeiro ponto, foque em Deus. E segundo ponto, desenvolva a sua fé. Espero que você tenha sido abençoado e vou deixar a live salva lá no meu feed. Se você puder, vai lá,
comente, curta, compartilhe, porque outras pessoas nesse dia pode estar precisando dessa palavra. Eu vou trazer para você esse texto. É um prazer estar com você aqui. Eu quero ler para você esse texto de Hebreus, só para a gente encerrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele foi um texto que eu não estava pensando nele, mas que ele subiu ao meu coração. Você sabia que o capítulo 11 de Hebreus fala da fé? E aí ele termina, que bom, Dani, fico feliz por isso. Ele termina o capítulo 10 dizendo assim para nós. Deixa eu me ler para você aqui. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Então você vê que o texto está dizendo aqui que quem recebe o que Deus prometeu são os perseverantes. E o texto diz, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. E aí, antes de encerrar o capítulo que dá início ao capítulo da fé, diz assim, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Retroceder significa destruição. Retroceder significa perder o que se conquistou. Que Deus te abençoe nesse dia e que você persevere diante das lutas que possa estar enfrentando. Forte abraço. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, 6h30, se Deus assim nos permitir.